Boa noite, são quase meia-noite agora, mas antes tarde do que nunca. Vamos de Provérbios 16. Provérbios de hoje, né, dia 16, Provérbios 16, ele fala muito sobre entregar os projetos a Deus. De uma forma assim, que faz parecer quase que, como é óbvio, que quando você tem Deus praticamente como seu sócio nos seus projetos, as coisas fluem, né? Afinal de contas, a gente faz os nossos planos e é isso que falam em Provérbios o tempo inteiro, mas é de Deus que vêm as decisões. Então, as coincidências, né? Na verdade, são as provisões divinas, as coisas que Deus prepara, as pessoas certas, a hora certa, a maneira certa, né? Para as coisas acontecerem de um jeito fluido, de um jeito sem tantos solavancos. Quando tem um obstáculo, é para você se desenvolver, mas nunca para te impedir. E você segue em frente com com uma bênção, né? É como aquele toque, tudo que você toca prospera, funciona. Isso é quando Deus está do seu lado nos seus projetos, né? Então esse Provérbios ele fala muito disso. Então eu vou ler alguns versículos para vocês que falam assim, ó. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, a gente cria projetos na nossa mente, mas na hora H, a decisão ela vem de Deus. É Ele que inspira. Às vezes até a gente planeja o que a gente vai dizer, mas quando a gente está com Deus do nosso lado, né, quando a gente entregou para Ele primeiro o nosso projeto, Ele inspira o que vai ser dito. E aí as coisas saem muito melhores do que o que a gente tinha até imaginado, né? Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Então, às vezes, a gente está inocente no sentido de que a gente não está vendo que aquele caminho é um caminho que talvez não seja o melhor ou que talvez nos leve até uma perdição, né? Nesse mesmo Provérbios mais na frente fala de uma maneira até mais dura, né? Fala da mesma coisa, que é a gente escolher um caminho achando que é o melhor caminho, mas no final ele leva à morte, né? Quem fala aqui, ó. Há caminhos que parecem retos ao homem e contudo o seu termo é a morte. Então, às vezes a gente está até na melhor das intenções, mas se a gente não tem a cautela de estar vivendo em intimidade com Deus, a ponto de perceber nuances, porque Deus ele mostra, né? Ele demonstra através de conselhos que aparecem para a gente, através de sexto sentido, de inspirações, né? Então ele nos guarda de caminhos que aparentemente eram bons. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Deu praticamente eu não desconfiar de que aquele caminho não era bom para mim. Tinha tudo para ser bom, tudo. Mas aí é uma angústia, as coisas parecem que não funcionam direito. E você fica, meu Deus, cadê? Eu quero que aconteça, eu quero que aconteça. Cadê aquela ligação? Cadê a promoção? Cadê? Tem que acontecer, tem que acontecer. E aí, quando acontece, você percebe que aquele não era o melhor caminho. Nem tudo que reluz é ouro. Então, fica aí essa lição de desconfiar do nosso julgamento.
e ter sempre Deus conosco, né? Então, por mais que assim a gente não julgar pelas aparências, e aqui eu não estou falando apenas das pessoas, eu estou falando dos projetos, dos caminhos que a gente escolhe para a vida da gente. Não julgar pelas aparências. Às vezes aquele caminho ali que parece ser muito bom, não é o melhor. Não é o melhor. Então, estar atento, ouvir, né? Não só a voz da razão e a voz do nosso próprio julgamento, mas principalmente estar atento aos sinais de Deus, porque Ele envia sinais, né? A gente não precisa, a cada decisão da vida, estar abrindo a palavra, procurando, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Não, Ele vai mostrando. Se a gente tiver uma vida de intimidade com Deus, se Ele estiver lá lado a lado com a gente nos nossos projetos, Ele vai mostrando. A gente só não vê quando a gente não quer. E quando a gente não quer, mais na frente, quando a gente olha para trás, a gente fala, teve esses sinais e eu não escutei. Então, os projetos sempre na mão de Deus primeiro. E tem mais versículos falando disso, tem aqui, ó. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Então, a gente, né, no nosso desejo, no nosso coração, nas nossas vontades, a gente decide um caminho a seguir. Mas quem vai conduzindo passo a passo é Deus. Então, vamos deixar Deus conduzir, vamos deixar Ele ir mostrando para a gente. Não tem nada de errado em a gente desejar um caminho, nada de errado. Mas vamos estar atentos, porque Deus está conduzindo nossos passos. Vamos entregar a Ele os projetos. Ó Senhor, eu escolhi isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui vai ser bom. Mas você sabe mais, então vem comigo, vai me mostrando, me mostra sinais, confirma, né? Ou impede. Por mais que você queira uma coisa, que você deseje muito, observe. É difícil, não é fácil. Mas o ideal é você fazer aquela oração de dizer assim, eu quero muito isso. Eu quero muito. Mas se não for para o bem maior, se não for realmente um caminho de felicidade, se não for a tua vontade, porque essa é a vontade de Deus, é o caminho de felicidade, faz com que tudo dê errado. Não deixa eu seguir por esse caminho. É difícil a gente se desapegar do que a gente quer, dos nossos projetos, daquele jeitinho que a gente quer, naquela hora. Mas se a gente for capaz de ter essa confiança em Deus, de dizer, Senhor, o que eu quero é isso aqui, e é para isso que eu estou trabalhando, que eu estou caminhando, que eu estou me dedicando. Mas se não for o caminho, não deixa nem eu perder tempo. Faz com que, fecha logo as portas logo de cara, que dê tudo errado. E conforta o meu coração, para que eu entenda. Ou, mesmo sem entender, para que eu aceite e esteja em ti, esteja em paz. Não importa o que aconteça. Então, esse, né, é o Provérbios de hoje, falando dos projetos, os projetos do homem e a bênção de Deus. Mas, nesse Provérbios tem um versículo que é o meu xodó e que eu não posso passar por ele sem falar, né? Que é um versículo que me marcou muitíssimo e que não importa quantas vezes eu leio esse Provérbios e quantas coisas novas eu aprenda com ele, esse versículo ele vai sempre marcar meu coração, que é o versículo 32, que fala, mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Não importa quanto a gente tenha conseguido nessa vida, conquistado nessa vida, é preciso, sobretudo, a gente conquistar a si mesmo. Ter domínio sobre os nossos pensamentos, domínio sobre as nossas palavras, domínio sobre os nossos desejos.
né? Domínio sobre as nossas atitudes, nossos impulsos, domínio sobre a carne, sobre o próprio temperamento, né? A gente fala tanto de temperamento aqui. Então, esse é o meu xodó, porque esse versículo, porque, ao meu ver, o princípio da sabedoria, ele está no temor do Senhor e no domínio de si próprio. Porque temendo a Deus, a gente vai atrás de trabalhar arduamente para se dominar. E quem consegue isso é mais heróico do que quem domina uma cidade. Fica aí, versículo, quer dizer, o provérbio de hoje, Provérbios 16. E até amanhã.